Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês, de estarem aqui nessa casa de oração, para podermos conversar, conhecer um pouco mais sobre os trabalhadores do bem. A mensagem hoje da nossa querida Celeste, ela fala que bem-aventurados aqueles trabalhadores na seara de Jesus. E aqui nós temos alguns trabalhadores que encarnaram aqui nesse planeta, em diversas localidades, para poder não só divulgar a doutrina de Jesus, logicamente o Espiritismo, que também é cristão, mas também com o seu exemplo, com o seu trabalho, começando lá com Kardec, que todos conhecem, não é isso? Leon Denis, Batuíra, português que foi criança para o Brasil, não é? E muito trabalhou pela doutrina. Isso, Augusto Elias da Silva também, outro português que foi para o Brasil, que foi fundador da revista O Reformador, que até hoje é publicada no Brasil, participou do grupo que fundou a Federação Espírita Brasileira, não é isso? Anália Franco, Carbar Schutel, tantos outros que a gente conhece, mas alguns nós não conhecemos. O objetivo desse meu trabalho é a gente pelo menos conhecer um pouco da vida dessas pessoas e a obra deles, para que a gente possa ter uma referência do que é ser um obreiro do bem, um trabalhador, que a gente possa se inspirar no trabalho de cada um deles, não é isso? E muitos nós não conhecemos, e tem um trabalho muito importante na divulgação da doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos falar Jerônimo Ribeiro. Alguém aqui já ouviu falar de Jerônimo Ribeiro? Não? Eu também não conhecia. Eu também não conhecia Jerônimo Ribeiro. Quem foi esse espírita, né, que foi tão importante? Nasceu em 1854 e desencarnou em 1926. Olha aí, nasceu na aldeia de Lamas, distrito de Coimbra. Então, um português, não é isso? 17 de março de 1854 foi o nascimento dele. E em 1877 casou-se com Maria Rosa da Conceição Oliveira. Emigraram para o Brasil. Não se tem certeza, mas uma certeza sim, que foi antes de 1888, porque nesse ano já estavam na cidade de São Paulo, não é? E nesse mesmo ano nasceu a sua filha Alice, não é? Também não se sabe o motivo porque ele foi para o Brasil, né? Que eles foram para o Brasil. Sabe-se que era um filho de pequenos agricultores, de poucos recursos aqui em Portugal, mas como tantos foram para o Brasil para tentar, né, um novo campo de trabalho, e nós conhecemos muitos portugueses que foram para lá e realmente ajudaram muito no desenvolvimento do Brasil em diversos aspectos. E foi o caso que nós vamos ver de Jerônimo Ribeiro, certo? Ele como era assim pode-se dizer, um trabalhador dedicado, né? Ele conseguiu prosperar na cidade de São Paulo, manter um armazém, não é? Com produtos alimentícios, azeites, vinhos, e eles realmente progrediram bastante. Em 1904, sua esposa Maria Rosa, ela é cometida de uma doença, provavelmente foi uma anemia, né? E por esse motivo, a esposa e a filha retornaram a Portugal, né? Então, o Jerônimo ficou lá, lá no Brasil, e eles vieram para cá, tá certo? Retornaram a Portugal. E aí aconteceu o seguinte: em 1905, a sua filha Alice casou-se com um estudante de medicina, contrariando os desejos do pai, não é? O pai não gostou dessa união, não é? com esse estudante, e devido à atitude da filha, pelo que a gente conseguiu apurar, ele cortou relações, né? Não encontrou mais a esposa nem a filha, é isso? Mas mantinham correspondência, tá? Através de cartas, tá certo? Mas nunca mais se viram, é isso? E ele ficou lá sozinho no Brasil, tá certo? Então a gente sabe disso pelas cartas que eles trocaram, tá bem? Em 1900 ele teve um contato com a Anália Franco, que já falamos aqui sobre ela, né, que foi também uma pessoa importante no seu trabalho como educadora,
e principalmente em atender os necessitados, principalmente as crianças abandonadas e as meninas, né, que também eram abandonadas. E olha só, ele conheceu a Anália Franco, não é isso? E em 1901 a Anália fundou a Associação Feminina Beneficente, instrutora do Estado de São Paulo, destinada a amparar crianças carentes. Obra que vai influenciar bastante a ação de Jerônimo Ribeiro no Brasil. Ele foi influenciado pelo trabalho de Anália, trabalhou com ela, não é isso? E depois o Jerônimo fez os trabalhos dele e foi também auxiliado por Anália Franco. Então, esses espíritos, gente, eles são atraídos por afinidade. A afinidade funciona tanto para o bem como para o mal. As pessoas se juntam para cometer um delito. E pessoas como Anália, né, e Batuíra, Jerônimo Ribeiro, tantos outros, se unem realmente para mostrar e desenvolver o trabalho na seara de Jesus, que é o caso deles, tá certo? Então, foi uma união muito boa, né, de uma influência e de ajuda mútua em atendimento aos carentes daquelas localidades que eles participaram, tá bem? Então, tem uma obra que é Uma História Luso-Brasileira, de um lisboeta, que é Paulo Morinha, que nós conhecemos, uma pessoa espetacular, que tem muito estudo, viveu no Brasil, mas está em Portugal atualmente, né? Desenvolve palestras, e ele diz o seguinte: esta era uma área que desde sempre muito tocou o coração de Jerônimo, que em grande medida viria a inspirar-se no trabalho de Anália, e a ela se associou em vários projetos de auxílio ao próximo, sendo por um lado um auxiliar extraordinário dessa corajosa mulher, e por outro ele o iniciador de várias campanhas e projetos por ela apoiadas e acompanhadas. Então ele está aí reforçando o que eu comentei, né, da ajuda desses dois espíritas, apesar que a Anália não tem tanto trabalho no espiritismo como divulgador, e o Jerônimo sim, não é? Bom, paralelamente ao trabalho que nós vamos ter do trabalho assistencial que o Jerônimo vai fazer, ele já percebeu que tinha uma mediunidade, não é? Começou a se envolver com isso, na psicografia, na audiência, e começou a se dedicar à divulgação da doutrina espírita. Além de São Paulo, ele realizou viagens pelo Brasil, vendendo revistas espíritas e sempre ali pedindo auxílio para aquelas crianças desamparadas, para os doentes, principalmente idosos, problemas mentais. Ele muito trabalhou nisso, né? Rio de Janeiro, sempre divulgando as mensagens espíritas. Interessante que ele recebeu, através de uma mensagem mediúnica, que ele deveria ir para Cachoeiro do Itapemirim. É uma cidade do Espírito Santo. A única coisa que ele conhece dentro de Cachoeiro é que é onde nasceu Roberto Carlos, né, que é um cantor famoso no Brasil, provavelmente também conhecido aqui em Portugal, né? É a mesma cidade que ele nasceu. Então, ele foi dado para ele uma mensagem: olha, vá para Cachoeiro, porque lá você tem um trabalho a desenvolver, não é isso? E é interessante que essa mensagem foi confirmada também numa reunião coordenada por Carbar Schutel, outro espírita importante, é isso, da cidade de Matão, do estado de São Paulo, tá? E aí, o que acontece? Jerônimo comunicou-se com os espíritas de Cachoeiro e para lá se dirigiu. Ele achou que realmente era o trabalho dele e ele foi para lá. Não se sabe a data certa também, né, da sua transferência para o Espírito Santo, provavelmente por volta de 1912. E lá ele foi apresentado para os espíritas locais, né, para os outros, né, que ele ainda não conhecia, mostraram para ele o trabalho que desenvolviam, né? Eles já eram responsáveis por um centro espírita chamado Fé, Esperança e Caridade, que não tinha uma sede própria, mas sim na casa de um dos participantes, aliás, que era o presidente do Centro Espírita, que era Antônio da Silva Martins. Então repare que o Espiritismo, hoje nós temos uma casa como essa, né, que a gente pode aqui estudar,
não é isso? Pode fazer atendimento às pessoas, mas nem sempre foi assim, não é? O começo da doutrina espírita foi na casa de pessoas, não tinha realmente uma sala como essa, com conforto, para a gente possa participar das reuniões. Então, assim foi o que encontrou Jerônimo Ribeiro, numa casa, e começaram ali a desenvolver o seu trabalho, não é isso? Com tantos outros, né? E 13 de abril de 1913 houve uma reunião para eleger a diretoria daquela instituição que iria acontecer, e Jerônimo foi eleito presidente, tá certo? Com o apoio dos demais, não é isso? Ele começou a trabalhar para poder incrementar mais aquela instituição, é isso? Percebe aí, ele começa, né? E vai propôs ele próprio uma mudança para a instituição chamada Associação Espírita Beneficente Instrutora, que tem o quê? O mesmo nome que a Anália Franco fez na cidade de São Paulo, certo? E era para atendimento às pessoas. E com a dedicação dele, que era uma pessoa dinâmica, é isso? Iniciou-se uma campanha para a construção de uma nova sede. Isso aconteceu 3 meses depois. A sede foi inaugurada em 14 de julho de 1913. Então aqui nós vamos reparar que o Jerônimo era uma pessoa dinâmica, ele não era uma pessoa passiva. Ele podia simplesmente chegar nessa instituição, ficar lá, sentado, participando e não se envolver, não é isso? De corpo e alma naquela instituição. Ao contrário, ele realmente colocou toda a sua energia, toda a sua vontade para poder crescer, fazer crescer aquela instituição, certo? Então nós temos aqui, tá? Ali a casa que a gente pode ler, não é isso? Vocês estão vendo a Associação Espírita, agora tem um nome, né, que foi chamado, né, Jerônimo Ribeiro, mas antes tinha outro nome, tá certo? Foi fundada em 1913, tá? É uma sede antiga, tá certo? Dessa instituição. Então ele já começou ali a mostrar a que veio, né? Começou ali sim o seu trabalho importante para o Espírito Santo e para o Brasil, não é isso? Além das tarefas espíritas, doutrinárias e mediúnicas, a associação mantinha gratuitamente uma escola primária e um albergue noturno para aqueles que chegaram à cidade e não tinham onde ficar. Isso é muito comum, não é? Lá no Brasil também é muito comum. As pessoas que moram no interior e precisam fazer um tratamento no hospital público, numa cidade grande, chega na cidade e não tem dinheiro, não tem onde ficar. Isso? Então tem pessoas que recebem, tem instituições que recebem essas pessoas que vêm para a cidade para um tratamento, acolhem essas pessoas para que elas possam ser atendidas no hospital e depois retornam às suas casas. Então essa era essa casa, esse albergue, que também era uma escola primária. E essa escola, né, depois ele montou, né, fundou a Liga Brasileira contra o Analfabetismo, em 1916. E aí, como é uma área de educação, ele conseguiu um apoio, é isso, da prefeitura da cidade de Cachoeiro, para que pudesse sim auxiliar no seu trabalho de analfabetismo. E nessa época, realmente, o número de alfabetizados no Brasil, principalmente do interior, era muito pequeno. Também em Portugal, acredito que sim. Nessa época antiga, né, no interior de Portugal, fora os grandes centros, também nas aldeias, principalmente as mulheres, e no Brasil ela não era costume, né, nós vimos na Anália Franco, a mulher ser alfabetizada, ter uma profissão, nada disso. A mulher tinha que ficar em casa, aprender a costurar, cozinhar e cuidar dos filhos, não é isso? Mas os tempos foram mudando, hoje nós vemos a mulher no dia a dia, no mercado de trabalho, em pé de igualdade com os homens, não é isso? E isso é muito bom. Tá? Ele fez também, criou a revista Alfa para divulgar a doutrina espírita, e essa revista ele teve apoio de outros espíritas que contribuíram com os artigos, né, para essa revista. Entre eles nós temos o próprio Carbar Schutel, Chico Xavier, é isso? E Humberto de Campos, que foi um escritor importante, né, no Brasil, que vocês conhecem como Irmão X, não é isso? Nas obras que foram psicografadas por Chico Xavier, tá bem? E em 1918 ele fundou o Asilo Deus, Cristo e Caridade para abrigar órfãos, idosos e doentes mentais. Repare, ele tinha muita dificuldade, não era uma pessoa de posses,
isso, o Jerônimo. Mas ele saía, assim como a Anália Franco, saía pedindo, não tinha vergonha. Assim como ela saía à rua, com aquelas crianças, filhos de escravos, pedindo esmola na rua, o Jerônimo também fez isso. Ele saiu à rua pedindo ajuda porque ele via miséria em diversos lugares, tá certo? E sim conseguia, através do apoio da comunidade, abrigar essas crianças, idosos e doentes mentais que ficavam abandonados. Não tinham, naquela época, um tratamento que hoje fica mais fácil, mas naquela época não existia isso. E o Jerônimo foi um dos que lutou muito por causa disso, tá bem? Aqui nós vamos ver, olha, um jornal, uma revista, chamada Vitrine Capixaba, de 1933, né, isso que é bem mais depois do desencarne dele, mas que fala, tá, da história dele quando ele fundou, é isso? Aqui não sei se dá para vocês lerem, né? Que foi sido fundado, ele montou, foi apenas um pavilhão. Como ele não tinha posses, né, como está falando, ó, tendo sido fundado pelo espírito humanitário de Jerônimo Ribeiro, com um pavilhão apenas e devido, né, à excessiva pobreza do seu fundador, ele não tinha posses, não é isso? Como parece, mês de manutenção, veio depois sendo ajudado por outras pessoas, o senhor Luiz de Oliveira, sua esposa, que aí começaram a construir mais salas, né, para que pudesse atender mais pessoas nesse local, tá? Então aí mostrando, aqui vocês vão ver o exemplo, tá? Olha lá, repare a construção aqui, olha quantas pessoas que foram atendidas por Jerônimo Ribeiro. Lá, uma orquestra de música, assim dos moldes de Anália Franco também. É isso? Faziam apresentações, e tudo isso servia para quê também? Além de alegrar, além de servir de entretenimento, chamava a atenção das pessoas para as suas obras, e conseguia arrecadação para a manutenção das suas obras. Para arrecadar recursos, viajavam muito por aquelas montanhas, muitas vezes a pé descalço, para não gastar os sapatos. Ele era pobre mesmo, sabe? Era pobre. E a gente às vezes fica achando que a gente não tem nada para poder fazer as coisas. A gente fica pedindo, quando eu tiver uma construção assim eu vou fazer. Quando eu tiver mais dinheiro eu vou fazer. Não é assim. Repare, o exemplo está aí. Não é? Se a gente tiver boa vontade, dedicação e pensar realmente no sofrimento daquelas pessoas, a gente vai atrás. Foi o que Jerônimo fez, não é isso? Trabalhava em cantaria, nessa coisa de pedras, né, carpintaria e outras atividades que pudessem render em favor das obras assistenciais. Não era a profissão dele, ele era um comerciante, como vocês estão lembrados. Ele tinha um armazém, mas ele foi se dedicar a outras coisas para poder render, não é isso? E aqui tem uma história das suas caminhadas, batendo de porta em porta para arrecadar doações de órfãos. Cabe citar a história real narrada por Lamartine e Palhano em uma obra chamada Dossiê Jerônimo Ribeiro, publicada pela Federação Espírita lá do Espírito Santo. Repare que quando ele saiu para pedir arrecadações, ele viu uma casa muito bonita, né, dentro das casas, e foi lá e bateu a porta para pedir doação, não é isso? E veio o dono, abriu a porta e já estava irritado o dono da casa. Ele abriu a porta, né, não sabe por que ele estava irritado, e chegou e já falou para o Jerônimo: o que você quer? Né? Vem me aborrecer essa hora. Já foi recebido assim pelo dono da casa. Aí o Jerônimo disse, olha, se ele tinha algum trocado, né, para ajudar os órfãos, né? O homem enfurecido deu-lhe um tapa no rosto e disse: eis aí o que mereces. E entrou e bateu a porta. Quer dizer, ele foi pedir uma doação, é isso? E recebeu um tapa no rosto daquela pessoa que já estava irritado. Qual a reação que a gente teria diante disso? Que reação de nós teríamos diante disso? Eu, particularmente, iria embora. Eu não sei por vocês, mas eu iria embora. Jerônimo não.
Jerônimo Ribeiro ficou ali, pacientemente um pouco, né? Bateu de novo a porta, né? E o homem abriu e falou assim para ele: você está ainda aí? Não recebeu o suficiente? Ele falou assim: olha, eu já recebi o meu, agora dê aquilo que é para os órfãos. E aí o homem ficou, sabe, meio confuso, ficou, né? Porque ele não esperava aquela reação, não é? Quer dizer, ele já recebi o meu, já recebi o tapa. Agora, mas o senhor tem para as crianças? O homem ficou sem jeito, entrou e foi lá e trouxe uma ajuda em dinheiro para a instituição. Mais tarde, foi um grande colaborador assíduo. Pelo exemplo de Jerônimo, ele continuou ajudando depois as obras assistenciais. É difícil fazer isso, não é? Esse é o exemplo que nós temos desses obreiros do bem, não é? Usou a mediunidade como instrumento de amor, deslocando-se a qualquer hora para socorrer quem quer lhe necessitasse da presença amiga e vigorosa. Qualquer hora. É outra coisa também que é difícil a gente poder fazer. Dependendo da situação, alguém chama a gente está disposto a auxiliar. Principalmente um desconhecido. Porque se é um parente, um amigo, você, vou atender meu amigo. Mas um desconhecido, basta a sua porta: olha, o senhor tem carro aí, precisa levar alguém para o hospital. 3 horas da manhã, frio, com chuva, para a gente sair do nosso conforto para poder atender uma pessoa desconhecida. Esse era Jerônimo Ribeiro, não é? A sua fama de médium curador espalhou-se pelo estado. Muitos obsediados, tidos como loucos, foram aliviados na sua presença. Por que isso? Por que na sua presença? Assim como acontecia com Eurípides Barçanufo, não é? E também com o nosso Mestre Jesus. A sua presença já conseguia alterar o padrão vibratório daquela pessoa. Por quê? Porque ele tinha uma autoridade moral. Quando ele chegava, e se era um espírito que estava ali, ele conversava com o espírito, e pela sua bondade, pela sua, o seu magnetismo pessoal, o espírito às vezes saía. É isso? E isso a gente vai conquistando com o trabalho. O Jerônimo conseguiu isso porque ele foi trabalhando, ele foi estudando, foi divulgando, certo? E sim, foi adquirindo essa aura, podemos dizer, de um benfeitor encarnado, não é? Os perturbados mentais internados encontraram lar amigo, amor, dedicação e grande melhora pela terapia do trabalho. Jerônimo Ribeiro passou a ser bastante conhecido e também foi perseguido pelos religiosos fanáticos e pelos médicos. É lógico. Isso é evidente. Por quê? Você começa a atender. As pessoas que vão habitualmente, e não vai aqui nenhuma crítica à Igreja Católica, evidente, nós sabemos disso, tá? Mas as pessoas vão na Igreja Católica, vão lá, de repente eles precisam de uma cura, e não é atendido, ele vai no centro espírita. Isso acontece até hoje. Pessoas que vão ao médico, desenganado do médico, ele vai ao centro espírita. Isso acontece até hoje. Mas aí, logicamente, as pessoas, os religiosos da época não gostavam disso. E aí saíam atacando, saiu escrito no jornal, isso, que o espiritismo era coisa de louco, etc, etc. E nós já conhecemos essa história. E também pelos médicos. Por quê? Porque ele curava. Aí vai tirar, o sustento dos médicos. Isso não acontecia com Bezerra, porque ele era médico. Então ele podia clinicar, mas Jerônimo Ribeiro não. Ele não era médico, mas curava. Tá certo? Então tinha sim essas pessoas que ele tratava. Além do tratamento alopático, seus pacientes do asilo recebiam a homeopatia, passes, água fluidificada, e o índice de cura que tinha desse tratamento lá nessas casas, no asilo, era de 40%. Era um índice muito alto comparado com as instituições ditas oficiais da época. Era muito pequena a porcentagem de cura daquelas pessoas. Por quê? Porque muitos tinham o quê? Uma mediunidade desequilibrada.
Muitos tinham problemas espirituais e não problemas físicos, mentais. Muitos sim, tinham as duas coisas. Tinha problema mental associado à questão espiritual. Mas outros não, outros tinham só questão espiritual. E com o trabalho de passe, é isso? Com a fluidoterapia, eram curados. Tá certo? Nós achamos que o estudo sistematizado da doutrina espírita é uma coisa moderna. Olha aí, ele já fazia isso. Olha lá, a Associação Espírita Beneficente e Instrutiva implantou de modo pioneiro uma espécie de estudo sistematizado da doutrina espírita, quando as obras de Kardec eram estudadas em regime de rodízio, para que todos tomassem conhecimento do conteúdo de cada livro. Naquela época não tinha tantos livros como nós temos aqui hoje. É fácil você, achar um livro espírita. Naquela época era muito reduzido o número de obras traduzidas para o português. Então eles pegavam e emprestavam para o outro para poder fazer um rodízio, para que as pessoas pudessem conhecer a doutrina dos espíritos. Então repare que além do trabalho assistencial, a grande preocupação que tinha Jerônimo Ribeiro era a divulgação da doutrina dos espíritos, certo? E aí ele desencarnou a 5 de outubro de 1926 em Cachoeiro de Itapemirim, aos 72 anos de idade. Um trabalho muito grande, ininterrupto pela doutrina espírita. Foi enterrado como era, olha só, foi enterrado como era de seu desejo na quadra de mendigos do cemitério do sítio de Santa Fé, em Amarelos, envolto num lençol. Também aqui não vai nenhuma crítica às pessoas que fazem mausoléus, nos cemitérios com grandes construções para os seus entes queridos. Não vai nenhuma crítica. Mas você vê, e muitas vezes é a família que quer isso, não é o que desencarnou, tá certo? Mas no caso, o Jerônimo já falou: eu quero ser enterrado de modo simples, porque eu vivi entre pessoas simples. Eu quero ser enterrado assim. Cemitério envolto no lençol, na quadra dos mendigos. Mostra o quê? A humildade dele como pessoa. Jamais quis se tocar trombetas sobre a sua atuação, isso, como humanista e como espírita, não é? A consternação da população de Cachoeiro foi geral. A cidade inteira compreendeu que perdia naquele 5 de outubro um dos seus mais valiosos cidadãos, não é? E aí tem uma notícia da época que saiu, Você disse, morreu em Cachoeiro o líder espírita Jerônimo Ribeiro, tá? Aí vem contando aí já como ele era nessa idade antes de desencarnar, não é? O Jerônimo Ribeiro. As instituições por ele criadas passaram a ter o seu nome, como Associação Espírita Beneficente e Instrutiva Jerônimo Ribeiro. Repare que ele deu o nome, Cristo, Caridade, Asilo, tal. Deus, Cristo e Caridade, o Asilo Deus, Cristo e Caridade passou mais tarde a ser denominado Lar Jerônimo Ribeiro, Existe em Cachoeiro de Itapemirim o Centro Espírita Jerônimo Ribeiro. A Escola de Música Jerônimo Ribeiro do Asilo era dirigida pelo maestro Alfredo Herkenhoff, na época. Em Vila Velha, outra cidade do Espírito Santo, existe um grupo espírita denominado Jerônimo Ribeiro. E a antiga estrada que conduzia do centro da cidade ao asilo hoje é uma comprida rua calçada de paralelepípedos denominada Rua Jerônimo Ribeiro. Então ele é um cidadão ilustre na cidade lá de Cachoeiro Itapemirim, é isso? Assim como também foi Augusto Elias da Silva e Batuíra, em Rio de Janeiro e em São Paulo, tá certo? Palavras dele: eu nada quero da terra a não ser o amor do meu próximo, o carinhoso conforto aos que sofrem. Os que sofrem com paciência e resignação são meus companheiros, são meu próximo. Eu vivo exclusivamente para estes. Custe o que custar, seguirei a Jesus, sejam quais forem as barreiras. Jerônimo Ribeiro. É isso? Que a gente possa então nos inspirar, nesse luso brasileiro, Jerônimo Ribeiro, um espírita que divulgou a doutrina de Jesus com o seu esforço, com a sua dedicação às pessoas mais carentes
e engrandece, sim, a doutrina espírita. Né? A pequena biografia que eu peguei, do Mourinha, alguns blogs, né? A revista, ok? E aí a cidade hoje, Cachoeiro de Itapemirim, muito conhecida por aquele morro lá atrás, né? Certo? É isso aí. Então agradeço mais uma vez a presença de vocês. Obrigado.